Oi, gente, boa tarde, minhas amigas da TV 247, boa tarde, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa Léo ao Quadrado, desta quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, estou aqui substituindo o Leonardo Atushi no dia de hoje, que teve um compromisso que não conseguiu chegar a tempo para a apresentação do programa, e junto comigo está o meu amigo aqui de programa, meu grande amigo Leonardo Estopa. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, Aquiles. Tudo jóia? Como é que vão as coisas por aí? Tudo tranquilo aqui numa tarde friorenta aqui em São Carlos, mais ou menos uns, deixa eu ver quanto tá aqui, 14 graus. Tá um frio bom, um frio gostoso. Para quem é do sertão já merece um agasalho. Aqui nas Ponte Nova tá começando a ficar frio também, Aquiles. É, Durante a noite a gente vê cerração, são coisas mais difíceis de serem vistas em cidades grandes como Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, mas aqui em São Paulo já tá, aqui em Ponte Nova já está esfriando também. Já é possível perceber que às vezes faz frio no Brasil. Léo, você gosta de frio? Você que morou lá na Inglaterra deve ter passado um bom frio, né? Enquanto o pessoal tá chegando aqui. Eu prefiro frio do que calor. Também. Lógico, tem ocasiões que o calor é bem-vindo, né? Você vai para o Maranhão, por exemplo, e vai entrar na água, é uma coisa diferente, o calor é bem-vindo. Agora, no dia a dia, a grande realidade é que quando você sente frio, você pode usar blusa de frio. Quando você sente calor, você não tem escapatória. Passar Esse é o calor. grande, esse é o grande argumento que eu utilizo, sabe? Porque não tem uma roupa resfriatória. Gente, já tem aqui algumas pessoas nos assistindo, dando boa tarde aqui para gente. A Nora Augusta, a Suzana Mota, Tânia Nadais está dando aqui boa tarde para gente, a Rosa França, a Lea Oxenberg está dizendo boa tarde aqui para gente também, Maria Antônia, Suzana Mota, que mais? Tânia Nadais aqui, boa tarde também, Juscelino. Bom, o tema do programa de hoje, gente, é um dado divulgado hoje, que foi o Atlas da Violência, né? Que traz uma informação gravíssima, uma tragédia brasileira, que é o número de homicídios, de assassinatos no Brasil, que em 2017 chegou à impressionante marca de 65.602 homicídios no Brasil. Um número absoluto quase 5% maior do que em 2016. Né? Esse dado foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Né? Tem várias informações interessantes que a gente pode destacar. Hoje a gente vai comentar alguns aspectos delas aqui, mas o que a gente trouxe aqui de tema principal é a disparidade gritante entre o total, tanto em percentual quanto em números absolutos, de homicídios em relação às pessoas negras e às pessoas brancas. A taxa de homicídios entre as pessoas negras no Brasil, Léo, e amigas e amigos da TV 247, foi de 43,1 para cada 100 mil pessoas, enquanto que a taxa de homicídios para pessoas não negras foi de 16 por 100 mil. Né? Outro dado alarmante no Brasil é que a cada 4 pessoas assassinadas hoje no país, 3 delas são negras, têm a pele negra. Então, é praticamente correto e apropriado dizer que o país segue firme junto a um genocídio das pessoas negras, que são a maioria da população brasileira e que tem um histórico de violência aí que o Brasil não consegue lidar e que está apenas tomando medidas para agravar ainda mais essa situação, Léo. Como é que você vê esses dados e como é que você vê o que a gente pode esperar do poder público, né, em meio a tanta campanha pela morte, pelo aumento da violência no país, com mais armas, com mais morte no trânsito, bebês sem cadeirinha, enfim, atirar na cabecinha. O que a gente pode esperar é esse número ainda maior. Como é que você vê essa questão? Aquiles, eu trouxe ontem, durante o Léo ao Quadrado, uma hipótese que algumas pessoas, obviamente, ainda tentam resistir em acreditar. Então eu trouxe como teoria da conspiração. Existem teóricos da conspiração que acreditam que a intenção
dos grandes banqueiros. Quando eu falo grandes banqueiros, eu não falo em tamanho, eu falo em poder e capacidade financeira, que são aqueles que realmente controlam o mundo. Dizem os teóricos da conspiração, né, que os banqueiros que controlam o mundo, que seriam os Illuminatis, teriam a ideia de uma redução populacional, 30% da população mundial. E existem teóricos da conspiração que acreditam que foram esses banqueiros que colocaram o Bolsonaro no poder. E realmente o Bolsonaro tem tomado políticas que levam a mortes e mais mortes. Não seria essa teoria da conspiração uma realidade? Eu pergunto por quê. A pessoa que acredita que vai melhorar um país tirando multas por excesso de velocidade, obviamente essa pessoa não está muito preocupada com a vida, porque as multas por excesso de velocidade, elas existem porque pessoas excedem a velocidade. Não quer ser multado, é só não exceder a velocidade. Ele não fala coisa do tipo, não quer arma, é só não comprar arma. Não quer ser multado, é só não exceder a velocidade. O detalhe não é o meu direito de andar sem ser multado. O detalhe é a minha vulnerabilidade numa estrada onde as pessoas não têm mais limite de velocidade. Então, a questão da cadeirinha é um outro problema seríssimo. É muito confortável, eu sou pai, é muito confortável eu pensar que a partir de agora eu não vou ser mais multado se eu tiver com minha filha no carro sem a cadeirinha. E olha, se multam sem a cadeirinha, é porque existem realmente pessoas irresponsáveis o suficiente para colocarem uma criança dentro do carro sem uma cadeirinha. Eu falo mais uma vez, por mais que você tenha uma autoconfiança extrema no sentido de pensar que você nunca vai sofrer um acidente, pelo menos pensa que alguém pode bater no seu carro e jogar seu filho longe. E quem tira uma lei dessa, obviamente, quem tira essa exigibilidade, obviamente está trabalhando no sentido de promover mais mortes. Isso é lógico. E aí a gente tem também o posicionamento a favor da liberação das armas. Mais morte. A gente tem um impulsionar do sentimento de ódio. Esse sentimento de ódio que acaba conduzindo as pessoas para quê? Para matarem, ou seja, mais mortes. A gente tem a redução no investimento em educação. E se tem uma coisa que torna a criminalidade inviável é a educação, porque a educação cria caminhos para que as pessoas consigam aquela remuneração que elas conseguiriam na criminalidade, para que elas consigam aquilo fora da criminalidade. A indignificação do brasileiro, tirando do brasileiro os empregos, tirando do brasileiro os salários dignos, tirando do brasileiro as indústrias, essa indignificação leva algumas pessoas, obviamente, a se tornarem traficantes. Tudo isso tem contribuído, obviamente, para um país não necessariamente, sim, necessariamente, mas não apenas mais violento, mas um país que mata muito mais. E quando a gente junta as coisas, a teoria da conspiração de que é interesse dos banqueiros Illuminatis reduzir a população mundial em 30%. E quando a gente pega a teoria de que foram esses banqueiros que fizeram a utilização do poder financeiro deles para colocarem o Bolsonaro no poder, a gente lembra de uma decisão derradeira que realmente consegue fazer isso. Redução da população mundial, olha, a nível estrondoso a partir do Brasil, que é a liberação dos agrotóxicos que não necessariamente vão matar as pessoas que comem os alimentos, vão matar as pessoas que bebem a água, porque o agrotóxico cai na planta, chove, aquilo é levado ao lençol freático ou então aos rios e chega na mesa de todo mundo. Sabe por quê, Aquiles? Porque as nossas estações de tratamento, elas não tiram os agrotóxicos da água. Elas não tiram metais pesados, elas não tiram agrotóxicos. As estações de tratamento, elas estão preparadas para tirar a turbidez da água, porque a água tem um certo percentual de barro, né, óxido de ferro. Então, tira primeiro aquele percentual de barro, depois mata os micro-organismos. Metais pesados, solventes orgânicos, né? Todas essas coisas bizarras que estão chegando na água do brasileiro não são retiradas pelas estações de tratamento.
principalmente os agrotóxicos. Não. Obviamente tem sim, não um político que está errando e com isso levando brasileiros à morte. Tem sim um anjo da morte dentro do Brasil. É bem diferente. Não se trata de um imbecil que toma atitudes que ocasionam mortes. Trata-se de um cara que provavelmente foi contratado para ocasionar essas mortes no Brasil. Porque é muita coisa de uma vez, é ruim demais para ser verdade. Verdade. É muito triste e um fator também que leva a gente a se entristecer mais porque se trata do futuro do país é que essa alta na taxa de homicídios atinge majoritariamente os jovens brasileiros. Então, se você é jovem, se você é negro, se você é pobre, você tem uma alta possibilidade, infelizmente, de ser assassinado por alguma força do Estado ou de alguma facção criminosa ou de algum integrante do crime organizado no Brasil. E o presidente da República, o poder público brasileiro, através de suas políticas públicas, não faz absolutamente nada para combater esses dados, mas, ao contrário, estimula-os quando faz uma política armamentista. Né? Só para a gente fechar esse tema aqui, Léo, eu queria dizer que nos jovens, na população de 15 a 29 anos, a taxa de homicídios é de 69,9 mortes para cada 100 mil habitantes. É um número gigantesco, é uma coisa assim, realmente impressionante. Né? O estado de São Paulo tem um indicador de 18,5 mortes para cada 100 mil jovens, e o Rio Grande do Norte figura aí no topo do ranking com 152,3 mortes para cada 100 mil habitantes. Realmente é um número assustador. As pessoas estão comentando aqui, dizendo, Léo, que o Bolsonaro, por exemplo, a Adriana Brito está dizendo que o Bolsonaro deve estar feliz por esses dados e que vai tuitar. Grande dia, né? Aquele joinha que ele sempre dá quando isso acontece. O Luci Couto está dizendo aqui, Bolsonaro quer que diminua a população. Então, tem outras pessoas aqui concordando com você, Léo, sobre essa questão da teoria da redução da população brasileira, né? E uma pessoa aqui, acho que me fugiu agora o comentário, o nome do perfil, está perguntando se há informações sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito, né, eles estão julgando se o governo pode fazer uma privataria na Petrobras e nas outras empresas estatais. Esse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal está acontecendo nesse momento. Né? O relator da matéria, o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o mesmo que deu uma decisão liminar barrando a venda de ativos da Petrobras e de outras estatais sem o aval do Congresso, ele se posicionou contra, ele reforçou a liminar dele, né? Ele votou contra o pedido do governo de vender estatais sem autorização do Congresso. Ele reforçou que sem licitação a medida não pode ser executada. E o segundo ministro a votar foi o Alexandre de Moraes, que divergiu do relator Lewandowski, dizendo que o aval do Congresso só seria necessário quando se tratar da empresa-mãe, vamos dizer assim. Então, a Petrobras pode vender todas as suas afiliadas, pode vender todas as suas subsidiárias, né? As empresas que fornecem insumos ou então que distribuem uma parte do que a Petrobras produz, elas podem ser vendidas ao bel prazer pelo presidente Roberto Castelo Branco e pelo governo Bolsonaro, só não pode vender a própria Petrobras. Então, ou seja, você pode dilapidar, você pode desossar a Petrobras sem o aval do Congresso e apenas quando não sobrar absolutamente mais nada, você pede uma autorização ao Poder Legislativo para vender, vamos dizer assim, a carcaça, o que resta da Petrobras. Então, em resumo, esse é o entendimento do ministro e vota nesse momento o ministro Edson Fachin. Então, o julgamento está acontecendo. E à medida que for ocorrendo, a gente vai noticiando aqui. Se terminar durante o programa, a gente vai falar sobre isso ainda. Se não terminar, vocês acompanham aí no 247, que a gente vai estar fazendo a cobertura desse tema, que é muito importante. Léo, como é que você acha? O que, que você chutaria aí, se a gente pudesse analisar o comportamento do Supremo? O Supremo vai brecar a privataria bolsonarista? Olha, Aquiles, eu sou sempre
A minha tendência é de sempre acreditar que os banqueiros vencem no final, o que significa que, nessa tendência de pensar que o mal sempre vence no final, eu acredito, eu diria que sim, que o Supremo, que o Supremo não vai brecar a privataria porque o mal tem vencido sempre. Mas esse caso é um caso de aberração de altíssimo nível. Seria como dizer, Aquiles, que, olha, todo o seu patrimônio pode ser vendido sem a sua assinatura, porém, a casa onde você mora, não. Agora você imagina, parece uma coisa absurda, claro, é uma coisa extremamente absurda, mas está acontecendo hoje. Eu não acredito que todos, né, que a maioria do STF consiga ser tão cara de pau quanto o Alexandre de Moraes. Então, pela primeira vez, eu acho que o STF vai se... Olha, desde que eu comecei a fazer comentários políticos, eu nunca acreditei em uma decisão do STF favorável ao povo. Eu sempre disse, olha, o STF vai decidir contra o povo mais uma vez. Aécio, a favor do Aécio. Lula, contra o Lula. Né? Sempre tive essa... Antes de me contar o caso, as pessoas às vezes falavam, processo do Aécio no STF. Nem vai para frente. O STF é contra o povo? Nem vai para frente. Digamos que, se é contra o povo, vence o contra o povo. Mas nesse caso específico, eu acho que o nível de aberração é tão grande, mas tão grande, que eu acho que o Brasil vai vencer. O Brasil vai vencer do Paulo Guedes, do Bolsonaro, né? Enfim. Eu acho que nessa votação em específico, é muito feio para pessoas terem a cara de pau do Alexandre de Moraes de falar que você pode vender o patrimônio público sem a participação do Congresso Nacional e sem um processo licitatório, e quando chegar só na sede, né, uma fazenda de, sei lá, 1 milhão de hectares, aí na hora que você chegar só lá onde fica a casa do fazendeiro, é aquele pedacinho ali que precisa da autorização do fazendeiro, o resto não precisa, pode sair vendendo tudo. Na hora que chega só naquele pedacinho ao final, aí, não faz sentido, gente. Vamos cair na real, você pode ser a favor de privatizações. E uma coisa é você ser a favor de privatizações, outra coisa é você concordar com o que o Alexandre de Moraes está falando. Por mais que você seja a favor da venda da Petrobras, vamos convir que é um patrimônio público, precisa de participação do Congresso, precisa de processo licitatório. Vamos convir que a privatização pode até ser sadia, mas nessa modalidade em que o presidente vai escolher o comprador e vai vender sem consultar os representantes do povo, ainda que você seja liberal, você precisa concordar que isso nunca vai ser um processo sadio. É pior do que as privatizações do Fernando Henrique. Mas Bolsonaro, que vai perder eternamente a reputação como político, alguma coisa ele tem que ganhar, né? Então, um apartamentozinho em Paris, essas coisas assim são dadas normalmente para pessoas que privatizam tudo. Então, vá lá que seja. A Sônia Mourão está concordando com você aqui, ela resumiu bem, porque ela disse, é com o Supremo com tudo, né? E a Heloísa Fernandes está dizendo aqui, que absurdo, estão destruindo totalmente o nosso Brasil. E a Mani Conceição, ainda sobre o tema anterior que a gente estava falando, da limpeza étnica, diz ela, é limpeza étnica de toda geração que é prova viva de que o Brasil pode dar certo, do que o Brasil é possível, do Brasil da era PT, para não deixar rastro e dar lugar a uma geração em que uma geração de golpistas que não coube mais o restante do comentário. A Tânia Vanderlei está dizendo, Moraes é do golpe. E a Luciana Fentanes, quando você falou dessa questão da água, ela sugeriu aqui, deveriam acompanhar a saúde dos sobreviventes de Mariana e Brumadinho, pois foram expostos a metais pesados. E a Maria José Fernandes está dizendo aqui, minha opinião também é essa, o STF faz parte da quadrilha do golpe. E a Rosa Maria Albertuni está dizendo, isso é um absurdo, o STF ficar contra o povo. Né? O STF pode até, em algumas situações, se posicionar contra a maioria do que a população gostaria ou pensa. Né? O problema é o STF se posicionar contra a própria Constituição.
contra o documento que é a razão de existir do Supremo Tribunal Federal, contra a Carta Magna, cuja missão principal do Supremo Tribunal Federal é proteger, defender, né? Defender de qualquer ameaça, seja ela financeira, seja ela de qualquer política, seja ela ideológica, de qualquer natureza, né? E, infelizmente, o que a gente está vendo no Brasil de 2019, pós-golpe, é justamente um STF acovardado, né? Se não fosse verdade, teria hoje o Supremo Tribunal Federal libertado o ex-presidente Lula, né? Então, essa é, na minha opinião, a maior prova de que nós não temos um Supremo Tribunal Federal à altura do país. Agora, Léo, vamos falar sobre outro tema interessante aqui também, que é a entrevista do ex-presidente Lula. Você sabe que hoje o Lula concedeu entrevista para o site Diário do Centro do Mundo e também para o site Tutameia. O DCM, o jornalista Joaquim de Carvalho, né, do DCM, do Diário do Centro do Mundo, divulgou uma parte da conversa com o ex-presidente Lula, que a gente repercutiu no 247, e nela o Lula ele se mostra sem muita expectativa em relação àquele parecer do Ministério Público Federal, que opinou por ele ter direito já à progressão de pena e ir para o regime semiaberto, né? Eu vou ler aqui o que disse o Lula, segundo o jornalista Joaquim de Carvalho. Eu não gosto de alimentar expectativa. Não tem nada pior para um preso do que expectativa frustrada, disse o Lula, né? E ele disse ainda, quando você está livre, você marca o encontro com uma namorada ou namorado e ele não comparece, você fica fulo da vida, vai num bar, toma uma cachaça ou um uísque, você fica normal. Mas quando você está preso e tem uma expectativa e ela não acontece, né, disse o Lula nessa entrevista. Ele disse também que ele rechaçou a possibilidade de utilizar tornozeleiras eletrônicas. Lula disse o seguinte, que não usaria tornozeleira eletrônica porque isso ou é para bandido ou é para pombo correio. Né? O Lula, com aquele espírito dele espirituoso, né, rechaçou o uso de tornozeleira eletrônica e se mostrou aí um pouco cético em relação à possibilidade dele, enfim, deixar aquela masmorra política em que ele foi colocado, e essa decisão cabe ao Superior Tribunal de Justiça. Como é que você vê o posicionamento do Lula, Léo? Aquiles, o ponto que eu tenho é o ponto de que a expectativa do Poder Judiciário fazer as coisas certas é uma expectativa pequena, porque o Poder Judiciário, a gente sabe, primeiro, o Poder Judiciário está acovardado. Em segundo ponto, a gente não sabe se o Poder Judiciário vai ser obedecido no que diz respeito à prisão do Lula. A gente tem aquela situação em que o Lula teve uma decisão judicial para sair da cadeia, ainda que ele saísse por 20 minutos e voltasse, ele deveria ter saído, mas ele não saiu. Ou seja, quem manteve o Lula sequestrado durante aquele momento foi o Poder Executivo. Então, o Lula, ele não é prisioneiro só da justiça brasileira, ele é prisioneiro do Poder Executivo, ou seja, do governo Bolsonaro, ele é prisioneiro da Justiça e ele é prisioneiro do Ministério Público e principalmente de quem controla essas três instituições que hoje são os Estados Unidos. O Lula está certo de não ter expectativas. Agora, mais certo ainda está o Lula de lutar pela absolvição, porque essa coisa de progressão de pena, eu acho o povo brasileiro muito cruel de deixar o Lula condenado. O povo, e quando eu falo povo porque, olha, Sérgio Moro representava, e hoje continua representando, mas Sérgio Moro representa o povo, né? O poder emana do povo que o exerce através das funções executivo, legislativo e judiciário. O Sérgio Moro, como função do Poder Judiciário, né, exercendo a jurisdição como sendo parte, uma função do poder, ele representa o povo. Quem botou o Lula na cadeia fomos nós. Então é obrigação nossa tirar o Lula da cadeia. Não é ficar nessa coisa de comemorar um semiaberto, porque semiaberto é progressão de pena, e pena só é possível com provas. Eu nem entro no mérito
se o Lula é culpado ou não é culpado. O mérito que eu entro aqui é bem simples, devido processo legal. Eu acho que a gente nem deveria estar discutindo se o Lula é ou não é inocente. Basta discutir o processo. Por quê? Porque o processo do Lula foi todo fraudado. Se o processo foi fraudado, não existe condenação legal. O processo, desde o início, ele está completamente errado. Agora, aceitar um ex-presidente da República cumprir pena em casa por um processo que foi um processo fajuto que foi criado para tirar ele das eleições, eu acho que o nosso povo está muito inerte, sem entender o que está acontecendo. E aí o Bolsonaro aproveita e faz a redução populacional. Isso que está acontecendo. O povo inerte não percebe o que está acontecendo e esse povo é o objeto da redução populacional do Bolsonaro. Eu acho que o Lula está muito certo em não criar expectativas, está muito certo em não pensar muito tanto nessa questão de progressão de pena. O Lula está lutando pela absolvição, anulação do processo. Eu acho que nesse ponto agora está tudo muito complexo, mas a opinião pessoal, e eu nem falo que seria uma regra, a opinião pessoal que eu tenho é que progressão de pena para o Lula poderia desmobilizar a população, que poderia interpretar a progressão de pena como sendo um Lula livre. E isso, olha, está muito errado. E se eles interpretam a redução de pena como um Lula livre, o Lula continua condenado e a mobilização por Lula livre acaba, porque o Lula já vai estar em casa. Então, é tudo muito perigoso, porque o Lula em casa numa progressão de pena, ele não pode ser candidato, provavelmente eles vão impor a ele restrições como não se manifestar politicamente, são coisas bizarras que podem sim acontecer, e isso me deixa muito medroso, né? E é um pouco de egoísmo, porque eu não estou pensando, em primeiro lugar, no Lula estar em casa. Eu estou pensando, em primeiro lugar, no que o Lula pode fazer pela sociedade. É um pouco de egoísmo, mas seria como pensar a seguinte coisa, olha, o melhor jogador do time não vai sair para jogar. O melhor jogador do time, ele vai chegar... A gente está comprando um jogador para o Brasil. A gente não vai comprar esse jogador para jogar no time brasileiro para poder fazer um espetáculo. A gente vai pegar esse jogador, trazer para dentro do Brasil e deixar ele dentro do hotel sem jogar. O que podem fazer com o Lula é isso. É o melhor presidente da história do Brasil, um dos políticos com maior capacidade de mobilização social, pode receber como migalha, como esmola, essa progressão de pena e pode ser colocado em silêncio através de uma restrição de liberdade. Eu tenho lá um pouco de asco a isso. Aquiles, antes de você mudar de assunto, né, pode ler os superchats aí, se tiverem, mas depois deixa eu falar uma coisinha antes de pular para o próximo assunto. Deixa eu só ler alguns comentários aqui, Léo. Tem muita gente concordando com o que você está dizendo aí em relação ao ex-presidente Lula. Deixa eu ler alguns aqui para a gente ampliar o debate. O Edmilson Souza está dizendo, tem que começar a limpeza, é do Supremo. E a Lea Oxenberg está dizendo, o STF deveria prezar a Constituição Federal e proteger a soberania nacional. Rosa Lang, Juristas pela Democracia publicou uma nota gravíssima contra pacto entre os poderes. A gente deu essa nota da Associação dos Juristas pela Democracia, Rosa, onde realmente eles batem muito duro, principalmente no presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que eles dizem que não é papel do Supremo firmar nenhum tipo de pacto com nenhum dos poderes, né? O pacto que deve ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal é em defesa da Constituição. Qualquer coisa contrária a isso coloca a Suprema Corte sob suspeita, né? Principalmente porque os ministros virão a julgar, né, ações contrárias às propostas que estão dentro desse pacto, né, proposto pelo presidente Jair Bolsonaro e do qual o ministro Dias Toffoli foi lá participar. Salomão Ferreira, eu tinha orgulho do STF, ficava emocionado quando via um ministro da Suprema Corte. Hoje, sinto-me triste. E a Maria José Fernandes de Aquino está dizendo o seguinte, concordo com o Leonardo Stolpa, Lula livre, somente não resolve, teria que ser inocentado, sem provas, sem crime. Né? Concordo também aqui com o comentário da Maria José e do Léo, porque justamente essa decisão de progressão de pena para o ex-presidente Lula
né, pode ter um efeito de desmobilização, né? Tanto é que hoje o Leonardo Atush conversou com o Breno Altman e ele disse que mesmo que venha a se concretizar uma prisão domiciliar, um regime aberto para o ex-presidente, isso não significa o fim da campanha Lula livre, porque o Lula livre significa Lula inocente, Lula inocentado de quaisquer acusações contra ele, sem provas, né? E também o Lula restabelecido dos seus direitos políticos, porque o ex-presidente está trancafiado justamente porque os seus direitos políticos estavam em vigor ao ponto de colocá-lo novamente à presidência da República. Foi exatamente por isso que arrumaram uma condenação a jato contra Lula para impedi-lo de ser presidente da República pela terceira vez. A Nani Conceição está dizendo aqui, esses crápulas só conhecem uma linguagem para entregar o nosso país de volta, a da falta de grana. Se a gente consumir o suficiente para nos manter e dividir o pouco que temos com o próximo. E a Helena Porto está dizendo, o STF parece um monte de fantasmas com aquelas togas e esse procedimento vagabundo contra o povo, né? Então o pessoal aqui realmente está muito indignado com essa situação do ex-presidente Lula e pedem realmente não apenas uma progressão de pena, mas a sua extinção de pena, né? E o Paulo Falcão está dizendo aqui, Léo, sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da privataria na Petrobras. Ele está dizendo aqui que o Edson Fachin acompanhou o relator ministro Lewandowski. Então, o placar nesse momento no STF está 2-1 contra a privataria na Petrobras. Fala, Léo, você queria tocar um tema aí? A bola está contigo. Sim, Aquiles, queria, e vou tocar num tema aqui com muita felicidade, que é o seguinte. Nós estamos vivendo uma situação, Aquiles, dentro da qual uma grande espiral do silêncio se formou e a chantagem tem sido utilizada para evitar que as pessoas se manifestem contra o que está acontecendo no Brasil hoje. E a Fernanda Takai, ela participou do evento Por Lula Livre e após participar do evento, uns bolsominions começaram a atacar a Fernanda com a frasezinha deixando de seguir. A gente sabe como isso funciona lá nos grupos. Um comandante geral dos bolsominions fala, todo mundo vão parar de seguir a Fernanda Takai, aí para fazer chantagem. E várias pessoas, dentre elas eu e também logo na sequência a própria página do Brasil 247, fizeram uma campanha para conseguir seguidores para Fernanda Takai. A intenção era conseguir 100 mil seguidores até o final da semana, mas eu queria agradecer muito quem me ouviu e foi por meu pedido. Fernanda já está aqui com seus 102 mil seguidores, 102.684, está bombando. E por que isso é muito importante? Porque nós precisamos deixar bem claro para os artistas que eles podem se posicionar do lado do campo progressista, que se algum chantagista falar deixando de seguir, ele pode até perder esse chantagista, mas ele vai ganhar milhares de progressistas. Então, muito obrigado a Fernanda Takai, em primeiro lugar, por ter tido orgulho de se posicionar do lado do campo progressista. Muito obrigado a todos vocês que curtiram, né, que seguiram a Fernanda Takai no Twitter em resposta aos bolsominions que falaram com ela deixando de seguir. Aí ela perdeu 20 bolsominions e alavancou aí para mais de 100 mil seguidores em alguns dias. Então eu queria comemorar isso e agradecer as pessoas que ajudaram nesse sentido aí. E dessa forma pode ter certeza que aos poucos a gente vai conquistar muitos formadores de opinião, porque muitos ficam com medo da chantagem dos bolsominions. E bolsominion, pro bolsominion a gente não se dobra. Pro bolsominion a gente mostra que somos mais fortes. E é isso que aconteceu com a Fernanda. Ela cresceu muito mais em número de seguidores de qualidade, né? Cresceu em quantidade e em qualidade. Então, muito obrigado a todos vocês por isso. Você falou tudo aí, viu, Leonardo Stoppo? Grande Leonardo Stoppo, uma pessoa que usa a influência nas redes digitais sempre em boas causas, né? Sobre a Fernanda Takai, eu gostaria de dar aqui meu testemunho e dizer que eu próprio me engajei nessa campanha. Eu não seguia a Fernanda Takai no Twitter, vi o seu tweet, Léo, o seu apelo, e segui a Fernanda logo em seguida. Quando eu a segui, ela estava com 90 mil seguidores, então depois de mim já chegou outros mais de 10 mil, né, pessoas.
E entre elas está aqui, por exemplo, ó, a Regina Fontan. Eu segui graças a você, a Fernanda Takai. O Ariel Júnior está dizendo, eu sou seguidor dela. A Cleise Guedes, sou fã da Fernanda, já a sigo. Né? Quem mais? Fiquei sabendo, infelizmente, passou aqui o comentário que eu queria dizer. Mas do Léo ao Quadrado de ontem, ela estava com 69 mil. Caramba, cara, muito legal. Do Léo ao Quadrado de ontem até hoje, ela saiu de 69 e chegou em cento e poucos mil. Muito bom mesmo, muito bom. O poder de mobilização da esquerda está crescendo. Vai crescer muito mais, e foi muito importante você ter mencionado essa questão da espiral do silêncio, Léo, porque é justamente essas manifestações que encorajam outras pessoas a também se manifestarem em defesa da democracia, em defesa da soberania do país, em defesa da liberdade do ex-presidente Lula, contra essa onda obscurantista, essa onda bolsonarista, essa onda fascista que tomou conta do país. Então, a Fernanda Takai, além de ser uma excelente cantora, compositora, né, realmente uma música completa, um artista de primeira linha, também tem esse posicionamento em defesa da democracia. Fiquei muito feliz de tê-la visto no palco lá no Festival Lula Livre, no último domingo, lá na Praça da República. Né? Também fiquei muito contente Você deve ter visto o vídeo onde ela explica o posicionamento dela, né, diante dessa chantagem, como você falou. E eu achei pedagógico, viu? A Fernanda Takai, ela dá um posicionamento ali que é pedagógico em relação a como você deve lidar com as pessoas que não respeitam um diálogo saudável, né? Ela disse, olha, eu tenho que cuidar do meu espaço aqui, né? Não sou eu, a casa é minha, eu tenho que arrumar a casa, eu não posso deixar ela suja, né? Então, assim, realmente é um pouco do que a gente faz aqui também nos comentários, na TV 247. As pessoas que discordam do posicionamento progressista, do posicionamento de esquerda, eu tenho o maior prazer de debater com essas pessoas. Porém, a absoluta maioria delas não tem o mínimo discernimento e nem a civilidade de tratar um debate, vamos dizer assim, saudável, né? Elas vêm atacando, enfim, com posicionamentos anti-cidadãos até, eu diria, né? Então, para essas pessoas, a gente pede educadamente que vão lá se dirigir à Record, vão seguir o Jair Bolsonaro ou outras pessoas que vocês se identificam mais, né? Com essa linha de ode ao ódio, né? O Cláudio Alves está dizendo aqui, o lema Lula livre está errado, o lema certo é reforma do judiciário já. Sem reforma do judiciário, as condenações do Lula nunca serão anuladas. Eu agradeço aqui ao Cláudio Alves pelo comentário. Acho que o lema Lula livre é um tema galvanizante que cristaliza em torno dele grande parte das bandeiras progressistas, né? A Mônica Mello está dizendo aqui eles convidam Flávio Dino para o encontro aqui em Recife. Vai ter muitas surpresas lá durante o encontro com membros e assinantes, viu, Mônica? O Flávio Dino pode ser um deles. Para mim, um dos melhores, se não o melhor governador do país hoje. Né? Vamos lá, a gente está caminhando aqui, a gente tem um pouco ainda de tempo, Léo. Vamos conversar mais um pouco. Né? Desculpa. Eu queria falar com você ainda sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que está se esforçando. Né? Eu não sei se ele está... Você precisa, inclusive, dar umas dicas para ele do curso de ator que você está fazendo aí, Léo, porque ele está fazendo um curso muito ruim, né? Divulgou hoje um novo vídeo em que ele toca gaita para provar que é do Ceará, enfim, quer fazer uma aproximação aí com o povo nordestino, mas é uma coisa absolutamente patética, absolutamente sem noção. É um cidadão que, ao mesmo tempo em que corta mais de 7 mil bolsas da CAPES, de pós-graduação, vem com esse papinho aí de tocar gaita para dizer que tem origem cearense. Atenção, pessoal do Ceará! Vocês concordam aí? Eu não acredito. O Ceará, como um dos estados mais que entrega resultados positivos na área da educação, não deve ter produzido um cidadão do porte obscurantista do Abraham Weintraub, não. O que você acha, Léo?
Olha, eu sou a favor da teoria do equilíbrio, Aquiles. Por exemplo, a gente precisa concordar que Minas Gerais produziu pessoas excelentes. A Dilma é mineira. Mas, ao mesmo tempo, a Dilma saiu uma pessoa progressista, lutando pelo cidadão, mas Minas produziu Aécio. Então, existe essa teoria do equilíbrio. O local, na hora que ele produz uma pessoa de altíssimo nível, né, não tem, nem quem é da química, da físico-química, lembra daquela coisa lá que o átomo, para estar equilibrado, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Então, para um estado estar bem equilibrado, ele joga uma pessoa boa, joga uma pessoa ruim. Então, é lógico, para o Ceará ser um estado próspero intelectualmente, ele precisa produzir pessoas desintelectuais para conseguir equilibrar aqueles. Então, o Ceará teve sorte, porque produziu uma pessoa com um nível de desintelecto tão grande, um nível de imbecilidade tão grande, que ali salvou centenas. Então, o que foi de bom para centenas de pessoas, ou seja, vamos pensar em termos de físico-química, né? A quantidade de prótons que foram carregados por centenas de pessoas foram equilibrados com os elétrons que foram todos depositados no Weintraus. Então, eu acredito sim a possibilidade dos bons estados produzirem coisas ruins. Faz parte. O detalhe é que os estados precisam mostrar o que eles têm de bom. Né? Então, o que eu acho que o Ceará tem que fazer nesse momento? Finge que nem viu. Se esconde disso. Porque aqui não. Isso não é daqui, não. Tem nada a ver com isso, não. Rapa fora, né? Quando eu tô fora de Minas, que as pessoas falam, Minas, estado do Oeste, tem nada a ver com isso. Eu não tenho culpa nenhuma. Tem os amigos do Espírito Santo, né, que falam, Espírito Santo é do Magno Malta. Tem nada a ver com isso, não. Fala com o progressista do Rio. Não é o Rio de Janeiro, o estado do Bolsonaro. Rio não tem nada a ver com isso. As pessoas vão fugindo dessa forma. Então, o que o Ceará pode fazer nesse momento? Picar a mula disso. Falar, esse trem não sai daqui não, deve ser de outro lugar. Joga para outro. Tem mais de 20 estados aí esperando para receber o Weintraub como sendo seu legítimo cidadão. Então, expurga isso do Ceará, não aceitem essa humilhação. E aí, são 23 estados brigando pela não propriedade do Weintraub. Joga para fora, manda, sei lá para onde. Talvez uma gringa qualquer aí, ó. Não deve ter nascido no Brasil, se a gente for pesquisar bem, né? Agora, Léo, deixa eu só ler um superchat aqui, porque a gente vai falar sobre o Papa Francisco agora. O César Rodrigues dos Santos está dizendo aqui, no momento, só penso na qualidade de vida do presidente Lula. Prefiro ele em paz, com sua família e namorada. Essa condenação não será anulada nunca. Essa questão de não será anulada nunca, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar. Porque eu acho que a composição política, né, a correlação de forças no Brasil, ela não é estática e ela tende a mudar. Então, vamos aguardar um pouco mais aí. Também torço para que o ex-presidente Lula esteja logo, né, com a sua família e também com a sua namorada, e essa situação seja resolvida com a plena absolvição do Lula. Né? Agora, Léo, tem um tema aqui também que é o Papa Francisco, né? O que fez um duro discurso, né? Se pronunciou de maneira muito enfática contra um mecanismo altamente utilizado pela Operação Lava Jato. Praticamente o Papa citou a Lava Jato sem mencioná-la. Né? O Papa fez críticas ao lawfare, né? Esse mecanismo que, inclusive, foi utilizado para prender o ex-presidente Lula. O Papa Francisco fez um discurso nessa terça-feira onde ele disse o seguinte: o lawfare, além de colocar a democracia dos países em sério risco, é utilizado para minar os processos políticos emergentes e incentivar a violação sistemática dos direitos sociais. Veja, uma declaração dessa magnitude do Papa Francisco, logo, poucos dias depois de ter escrito uma carta onde ele se solidariza e apoia a situação de prisão política do ex-presidente Lula, é claramente uma nova manifestação para o mundo, no sentido de que olhem para o Brasil, olhem o que está acontecendo no país, né?
Como é que você vê essa crítica do Papa Francisco, Léo, ao lawfare, né, à utilização dos mecanismos judiciais para promover perseguições políticas mundo afora e enfraquecer democracias, né? Você acha que esse discurso do Papa será tema de debates nas igrejas? Dificilmente, Aquiles. O problema é que o Papa, ele está nessa situação atual, ele está quase que um peixe fora d'água, infelizmente. E eu falo infelizmente porque isso é muita tristeza. Olha, no passado foi a Igreja Católica que mobilizou a população contra as explorações capitalistas da Revolução Industrial. Grande parte dos direitos trabalhistas e grande parte da proteção ao trabalhador tem influência da Igreja Católica, só que na atual conjuntura, bizarramente, muitas pessoas das instituições católicas não são religiosos, são empresários, são donos de emissoras de televisão, são donos de gráficas que ganham dinheiro vendendo produtos para a igreja. Então, o que virou a Igreja Católica? A Igreja Católica antes ela tinha um direcionamento, que era o Vaticano. Hoje a Igreja Católica ela sofre várias influências, principalmente influências de mercado. Hoje a Igreja Católica ela pode ser também chantageada, lembrando que o Steve Bannon declarou o Papa como inimigo e tudo mais. Eu acho que o posicionamento do Papa não é compatível com o posicionamento da Igreja Católica. Nesse ponto, eu acho muito importante que as pessoas consigam distanciar o Papa um pouco da Igreja Católica. Isso não é ruim, isso é muito bom, porque no momento que a gente consegue distanciar o Papa da Igreja Católica, a gente consegue, inclusive, retirar de cima do Papa as críticas que existem contra a própria Igreja Católica. O Papa Francisco não é aquele cara que faz questão de sentar numa cadeira de ouro, não é aquele cara que faz questão de viver no extremo luxo do Vaticano enquanto pessoas estão passando fome. Ele é exatamente um peixe fora d'água, é talvez um dos poucos religiosos que tenham sobrado aí nos últimos tempos. E é exatamente esse perfil de um fiel, de uma pessoa que realmente acredita em Deus, não está lá simplesmente pelo poder da instituição religiosa. Uma pessoa que realmente acredita em Deus e, obviamente, tem um conhecimento profundo a respeito do Evangelho, ele compatibiliza os ensinamentos de Cristo com a realidade de hoje, traz esses posicionamentos. Mas eu não acredito que esses posicionamentos sejam repetidos por padres, porque nos últimos anos os padres conheceram o gostinho da vaidade. A realidade anterior, o padre era uma pessoa completamente diferente da realidade de hoje. A gente pode pegar como um momento disruptivo, né, o espetáculo Padre Marcelo Rossi, que mudou completamente a cabeça dos padres, né? Até então, né, o espetáculo Sérgio Moro mudou completamente a cabeça dos juízes. Juízes passaram a ser protagonistas de uma nova história política, mas, porém, naquele momento, os padres passaram a ser novos espetáculos midiáticos. Esse novo perfil dos padres, infelizmente, faz com que eles lutem por vaidade pessoal, eles não querem lutar por Cristo, eles não querem lutar pela igreja e nem querem seguir o direcionamento da igreja. Eles querem falar o que a maioria quer ouvir. E, infelizmente, a espiral de silêncio, ela promove uma ideia de que a maioria quer ouvir anti-Lula. E assim os padres vão repetindo esse discurso anti-Lula. Tem a Mônica Mello está dizendo aqui que nem todos os padres são assim, né? Então, só fazer uma ressalva aqui, que alguns padres talvez encampem essa luta em defesa dos mais pobres, né? E denunciem a utilização do aparato judicial para perseguir pessoas, perseguir líderes políticos e enfraquecer a democracia. Mas, e aí estão sugerindo aqui, como exemplo, o padre Júlio Lancelotti, né? Padre Júlio Lancelotti, que tem um belíssimo trabalho em favor da população de rua na cidade de São Paulo. Pessoal, está rolando ainda o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a privataria da Petrobras. Nesse momento, depois do voto do ministro Edson Fachin, né, está 2-1 ainda contra
contra o governo federal vender ativos das estatais sem aval do Congresso. Então, vai demorar ainda esse julgamento, não sabemos se será concluído hoje ainda, e a gente vai acompanhar, né, esse caso até os seus desdobramentos, né? Pode ser que seja uma decisão aí que coloque algum freio, né, nessa sanha privatista que o Brasil está vivendo nesses dias de hoje. Léo, a gente está aqui caminhando para o final, mas você quer destacar algum tema aqui? Dá para a gente comentar ainda? Como é que você está? Está tranquilo? Não, Aquiles, eu acho que falamos aquilo que a gente tinha que falar, mas precisamos repetir aquilo que a gente precisa repetir. O foco é a liberdade do Lula, porque a partir da liberdade do Lula as coisas vão vir. Mobilização pela liberdade do Lula, e a mobilização pela liberdade do Lula só acontece se a gente tiver uma mobilização contra a Operação Lava Jato. Não é explodir a Operação Lava Jato, não é matar as pessoas da Operação Lava Jato, não. Estou falando em explicar para o alienado a finalidade da Operação Lava Jato. Se a gente conseguir fazer isso, a gente muda a percepção social a respeito de o que causou esse estrago na economia brasileira. A partir daí, o processo do Lula cai naturalmente. Progressão de pena não é Lula livre. Esse é o ponto mais importante que as pessoas precisam entender. Não podemos aceitar uma desmobilização. Progressão de pena não é Lula livre. Progressão de pena é impedir o Lula de falar com a população, impedir o Lula de ser candidato. O Lula pode até ser livre para ele, mas a gente precisa do Lula também para nós. Então, ele vai ser livre para ele, mas não vai ser livre para nós. Então, nós temos que lutar pela anulação ou absolvição. Fora isso, o Lula continua preso, apesar de ir para casa. Muito obrigado, eu volto às 10h30. Gente, antes de encerrar, eu queria pedir para vocês darem likes nessa transmissão. A gente está com quase 4.000 pessoas ao vivo nesse momento aqui, e apenas 1.000 curtidas. Por favor, quem puder, curta aqui o link do Léo ao Quadrado de hoje, nos ajude a aumentar o alcance no YouTube, né? A gente sempre pede inscrições no canal. Por favor, quem não for inscrito, inscreva-se no canal da TV 247. A gente já está com mais de 385 mil inscritos aqui, né? Quem puder também se tornar membro do canal aqui no YouTube, tem um pequeno botãozinho aí ao lado, seja membro, se torne membro, e você participa de uma série de atividades aqui com os apresentadores e editores da TV 247, entre elas o encontro presencial, né, com membros e assinantes. O próximo encontro vai acontecer no dia 29 de junho, lá na cidade do Recife, né, e a gente vai fazer vários encontros em várias cidades do país. A gente também pede as assinaturas solidárias, quem puder fazer uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Esta é a melhor maneira de você apoiar financeiramente o Brasil 247. Lá você encontra o link e você escolhe o valor pelo qual você quer doar, né, seja fixo ou único. E a gente também pede o apoio, né, de vocês ao coletivo Jornalistas pela Democracia, que reúne um time excelente de profissionais em defesa do nosso país e da nossa democracia. É isso, gente. Daqui a pouco tem o Aloysio Mercadante, né, com o programa Brasil Primeiro, às 6h30. Às 8 horas tem o Boa Noite 247. 9 horas tem a entrevista do William De Luca. E às 10 horas tem o programa O Dia em 20 Minutos. Comigo, Aquiles Lins, e também com o Gustavo Conde. Então, até a próxima, gente. Tchau!